Vamos dar prosseguimento à nossa série de mensagens. Salmos, uma cantata da aliança. E, na verdade, eu tinha até uma outra introdução em mente, mas depois que a gente cantou esse hino, né, e a Aninha me mostrou até um detalhe aqui no hino, foi o hino 27, não é? 27. Que nós cantamos. Eu falei, caramba, se talvez tivéssemos combinado, o hino seria cantado na semana que vem, porque não ia dar certo. E deu certo. Talvez esse hino, ele, de alguma maneira, consiga resumir ou, pelo menos, fazer alguns apontamentos do Salmo de hoje. Salmo 8. O Salmo será o 8. Mas eu vou ler o hino, porque às vezes a gente canta e vai no piloto automático, não é? Olha só. As grutas, as rochas imensas, dos mundos o grande esplendor proclamam bem alto, constantes, um hino ao teu nome, Senhor. No céu, as estrelas brilhantes, dos mares, o grande fragor, e as brisas entoam, ridentes, um hino ao teu nome, Senhor. As aves alegres na mata, por entre as ramagens em flor, exultam em coro, cantando um hino ao teu nome, Senhor. E aí ele faz uma pergunta. E tu, pecador, que vagueias, que fazes ao teu Criador, não achas momento em que cantes um hino de glória ao Senhor? Vamos orar? Pai Santo, nós pedimos Tua graça e o Teu socorro nesse momento de leitura e entendimento da Tua palavra. Que o Senhor ilumine nossas mentes e fale os nossos corações e coloque em nossos lábios, pecadores, muitas vezes vagantes, que coloque em nossos lábios esta cantata, esta ode à aliança eterna e perfeita que o Senhor promoveu conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Daqui a pouquinho eu volto nesse hino de novo, só para apontar mais um detalhe, tá bom? Então, Salmo número 8. Diz o seguinte: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visite? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém. Pode sentar. Nessa noite é a terceira vez que eu prego esse salmo.
E eu já percebi que é a terceira vez que vai ficar diferente de novo. Parece que para cada ambiente ou para cada momento, a palavra de Deus, ela em algum ponto, pelo menos, toma algum contorno diferente. Irmãos, Salmos, então, uma cantata da aliança. Vimos na semana retrasada a aliança sendo exposta em todo o saltério. E na semana passada, nós vimos com o reverendo Joel o Salmo 1º. O primeiro salmo que fala sobre a bem-aventurança ou a alegria daqueles que têm o seu prazer na lei do Senhor. E a partir dessa temática, Salmos ou o saltério inteiro como uma cantata dessa aliança, e fazendo referência também ao hino, né? O hino 27. O que você tem cantado? O que tem ido do seu coração para os seus lábios? Me lembro que na nossa abertura eu expus o Salmo 96. E no Salmo 96 nós havíamos visto que a chamada contemplação do Senhor, ou na verdade a revelação da beleza e da glória de Deus, desperta no ser humano duas ações ou duas atitudes. Eu até fiz uma referência ao avião, né? Que alguém poderia perguntar qual a asa mais importante do avião, a direita ou a esquerda? As duas. Então, a partir do Salmo 96, nós vimos que o ser humano, ele tem um encontro com o Senhor. O próprio Senhor se revela ao coração humano, no seu tempo, no seu momento, segundo a sua soberana vontade. E o encontro com a glória, a percepção da glória, beleza e formosura, nos leva à adoração ao Senhor e nos leva também à missão. Ou seja, nos leva a querermos trazer outras pessoas a conhecerem a beleza, a glória e a formosura do Senhor. Então, essas seriam as duas asas aí da fé cristã. E me lembro de fazer até um desafio: se no seu coração não existe desejo por missão, muito provavelmente você pode até abrir os lábios, emitir sons, pode até levantar as mãos em algum louvor, ou pode até chorar em algum louvor, mas se no seu coração não há nenhum desejo ou nenhuma expectativa de missão, ou seja, de atrair novos adoradores, você de fato não teve ainda esse encontro com a majestade, a beleza, então você não está adorando de verdade, porque você não está encontrando com Ele, com o Senhor. E vimos lá no Salmo também as motivações para isso. E aí, a partir desse Salmo, Salmo 8, e aí por causa também do hino 27, eu tive essa pergunta ali no banco: o que de fato cada um de nós tem cantado, tem expressado? Os Salmos, como uma cantata da aliança, seria os Salmos, o saltério, ou ter esse saltério no coração, entendendo que o Salmo ele é composto de hinos e orações, ou seja, expressões de louvor e orações que apontam para uma aliança. E não somente isso, que faz com que a gente comece a viver ou construir a nossa vida a partir dessa aliança. O que seria essa aliança? Essa aliança não é nada mais, nada menos do que o próprio Evangelho. É a boa notícia. A boa notícia de que em Cristo você não precisa mais andar assombrado. Sabe gente que tem medo de macumba? Em Cristo você não precisa mais andar assombrado. Ou o sujeito que abre no Salmo 23, né, e bota assim na sua... Em Cristo você não precisa mais andar assombrado. Não há superstição em Cristo, seja ela de qualquer nível ou de qualquer categoria religiosa. Davi aqui, ele
duas percepções. E é interessante que essa percepção nasce de uma contemplação. Ele vai dizer, ele vai olhar para a criação, ele vai olhar para a grandeza de todas as coisas, e ele vai se sentir muito pequeno. Muito pequeno. E aí, e essa foi a referência que a Aninha me mostrou. Lá no refrão do nosso hino, diz o seguinte: nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil. E o que seria isso, né? E aí ali embaixo tem a legenda. É um rochedo que representa uma forte inclinação. Ou seja, diante de um grande rochedo, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. Em vários textos bíblicos, nós encontramos uma ideia de que a criação, os mares, a terra, as estrelas, que toda a criação louva ao Senhor. E de fato louva ao Senhor, como o texto diz. Mas talvez poderíamos dizer de uma maneira muito mais poética. Muito mais poética. Porque a percepção de Davi aqui é que quem é Deus, ou a percepção de quem é Deus, irá te mostrar quem você é. E quem você é também vai precisar vai te revelar em algum nível sobre quem é Deus. É claro que João Calvino ele copiou Davi. Né? Alguém poderia dizer, Calvino disse isso no capítulo 1 das Institutas. Sim, mas a Bíblia já disse isso muito antes. Muito antes. Veja, Davi, ele começa então, na verdade ele começa e termina com uma sentença. Há uma declaração aqui. Do do Salmo 1 até o Salmo 7, nós temos aqui pedidos por socorro, ou pedidos de salvação. Em vários momentos de vários salmos, aqui de vários trechos do 1 ao 7. E aí você chega no verso 17 do Salmo 7 e diz assim: eu, porém. Então, até aqui nós tivemos pedidos por socorro. E aí ele fecha o Salmo 7. Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. E olha que interessante, o Salmo 8 começa com louvor. Alguns comentaristas, até de maneira poética, vai dizer que o Salmo 8 seria uma espécie de virada de semana. Seria o 8º dia, passaram-se 7 dias e numa virada de página agora há um início de louvor. O Salmo do 8 ao 10, na verdade nós temos um período de louvor, se é que a gente pode chamar assim. São salmos de louvor e adoração. E a partir do Salmo 11 em diante, iniciam as lamentações, porque o rei ele está sendo perseguido. Nós vimos isso naquele nosso esquema do saltério. Então, Davi ele começa essa nova página, nesse momento aqui, e ele inicia com uma sentença e termina com a mesma sentença. O objetivo de Davi, que deve ser o nosso mesmo objetivo, e talvez aí já estejamos até fazendo uma aplicação, o objetivo de Davi é que fique marcado, que fique claro, quem é o Senhor? Ele é o Rei, Ele é majestoso, Ele é magnífico, e toda a terra exalta o seu nome. Ó Senhor, Senhor nosso. E ele fecha da mesma maneira: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Então perceba que a percepção de Davi aqui é muito interessante. Olha a segunda parte do verso 1. Pois expuseste nos céus a tua majestade. Então qual é a percepção de Davi? Davi está na terra, ele olha para os céus e ele percebe nos céus, na criação de Deus, a majestade. E a conclusão que ele chega é que tudo e todos que estão abaixo dos céus, na terra, percebem o quão magnífico é o nome do Senhor. E que nome é esse? É interessante que Davi, ele está focando no nome. Davi, ele não está focando numa imagem. Davi, ele não está focando em algum evento.
Porque o Senhor é um Deus de aliança que se revela por um nome. Por um nome. Então, na nossa tradução está, ó Senhor, Senhor nosso. No hebraico seria aquelas 4 letrinhas, né? Y, H, W, H, que é conhecido como Yahvé, ou numa tradução talvez mais livre, o Eterno, ou aquele que é, aquele que simplesmente é. Então, esse que se revela, que lá para Moisés vai se revelar como eu sou, e diga que o eu sou, o Eterno está te enviando, ele continua, Yahvé, nosso Adonai, ou nosso mestre, o Senhor, o teu nome é magnífico. E por que eu estou frisando isso? Num nome, num Deus que se revela por um nome de aliança. Porque lá no verso 4 vai haver um contraponto. Porque aquele que está falando é aquele que ele precisa de algo para se determinar. Quando ele fala o que é o homem, a palavra aqui, na verdade, seria o que é esta fragilidade, ou o que é este algo que passa rápido. E veja, passa muito rápido, é muito frágil, mas o Senhor se lembra. O Senhor se lembra. E ele continua, e o Filho do Homem? E o Filho do Homem aqui, nesse texto, não é um título. Não é um título, é uma verdade. O filho de Adão, ou o filho do barro, aquele que foi saído do barro, aquele que descende da terra, aquele que descende do barro. Como que o Senhor, majestoso, magnífico, formoso, olha para nós, seres que simplesmente saímos do barro e que passamos muito rápido e nos visita. E parece que Davi, inclusive até como um profeta aqui, ele está fazendo uma alusão ao Deus que, ao encarnar, o anjo que anuncia a encarnação diz que o seu nome será Emanuel. O Deus que visita, ou o Deus conosco, ou o Deus entre nós, ou dependendo até de uma determinada tradução, o Deus em nós. Deus em nós. Como é possível que seres tão pequenos e passageiros atraiam a atenção e os olhos desse Deus grandioso? Aí no verso 2, ele faz também essa comparação agora da grandeza para o pequeno. Ele diz, da boca do pequenino, ou de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força, ou revelaste a tua força. O Senhor se revela através dos pequeninos. Uma ideia aqui de que os frágeis, os necessitados, ou simplesmente aqueles que são totalmente dependentes, como um bebê, que chora quando precisa que as suas necessidades mais básicas sejam resolvidas. Esse choro faz com que o Senhor revele quem Ele é, e não somente isso, Ele faz com que os adversários e os inimigos, os vingadores, se emudeçam, se calem. Um comentarista vai dizer que, nesse verso, Davi está dizendo que o Senhor é o Rei soberano sobre toda a terra e que Ele não tem o menor abalo com nenhum dos inimigos, nenhum possível inimigo. Nenhum possível inimigo abala o Senhor. Por quê? Porque Ele é capaz de tirar a sua força de um simples choro de um bebê que ainda mama. Então, nada abala o Senhor, nada consegue fazer com que Ele perca seu sono, para usar essa expressão. Só que diante disso tudo, veja o verso 3 então, ele volta à contemplação. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos. Ora, Davi ele está usando apenas uma linguagem poética aqui para dizer que apenas talvez com um dedinho, Deus diante de todo o céu e com as estrelas, os planetas, talvez uma ideia de que Deus apenas, como um pintor, e com a pontinha do dedo, ele molha o dedo na tinta branca e cria. Obra dos teus dedos. O Senhor fez isso.
e a lua e as estrelas que estabeleceis. Ele contempla isso tudo, ele olha para isso tudo e ele acaba se fazendo essa pergunta: o que é o homem, para que dele te lembres? E o que é o filho do homem, que o visite? O que é esse ser frágil e o que é esse ser que saiu do barro, que faz com que o Senhor tenha atenção conosco? Como é possível que diante de toda essa beleza e diante de toda a criação, o Senhor olhe para a gente e se relacione com a gente, nos visite? Talvez alguém aqui poderia dizer que Davi ele está tendo algum tipo de crise existencial, porque ele é capaz de fazer uma pergunta que somente o ser humano é capaz de fazer: o que eu sou, quem eu sou, por que eu estou aqui e o que eu deveria estar fazendo. E a sacada aqui desse salmo, nesse verso, é que com esta pergunta, Davi já dá uma resposta. Você está vendo toda a criação? Estamos contemplando toda a criação. Sim. Pergunte para a criação: quem é o seu Senhor? A criação não vai responder. Ela sabe, pelo menos de alguma maneira, que textos bíblicos irão apontar, mas não é racional. E outra coisa, pergunte à criação como ela se relaciona com seu Senhor. O peixe não vai te responder. Quem é ou o que é esse ser tão frágil, passageiro que saiu do barro? Ora, ele vai acabar dando a resposta no verso seguinte: é a coroa da criação. Porque mesmo diante da grandeza de todas as coisas criadas, o intelecto e a fé humana emergem disso tudo, porque o ser humano é a única criatura, o único ser criado que possui capacidade perfeita de se relacionar com um Deus relacionável, perfeitamente relacionável. Nada mais. Nada mais. Então, essa é a primeira resposta. O que é o homem? O homem é o único ser que foi feito à imagem e semelhança de Deus, que tem a capacidade de olhar para fora de si mesmo, de contemplar o seu Criador, de contemplar todas as outras coisas fora de si mesmo e dizer o seguinte: quão magnífico é o Senhor! Passo a cantar e a ter essa sua majestade nos meus lábios. E novamente uma referência ao Salmo 96, por conta disso eu preciso falar isso para as outras pessoas, eu preciso trazer mais pessoas para te conhecerem, para te adorar. Quão magnífico é o Senhor! O ser humano é o único ser que tem essa capacidade. Então, qual é a identidade do ser humano? Verso 5: fizeste-o, no entanto, nós, os homens, este ser, fizeste-nos, no entanto, por um pouco menor que Deus. Talvez em algumas versões pode estar escrito menor do que os anjos, ou outras versões menor do que seres celestes. O ponto é que a ideia desse texto é que nós somos feitos menores do que qualquer possível divindade. Mas mesmo assim, ele continua: de glória e de honra fomos coroados. Por que talvez essa ideia de alguma possível divindade nesse texto? Apenas para que os irmãos não fiquem aí meio, talvez, confusos. A palavra no hebraico aqui é Elohim. Elohim, uma mesma palavra utilizada para Deus, por isso aqui a Ara está traduzida como Deus. Algumas estão traduzidas como anjo, porque também poderia ser utilizado para anjo, apesar de que anjo havia ainda mais duas palavras possíveis. Mas o ponto é que Elohim sendo Deus ou divindades, a ideia é: nós somos muito pequenos e frágeis, mas o seu valor, a sua identidade, a sua dignidade se encontra num Deus poderoso que firmou céus e terra, que manifestou a sua glória na criação, que olhou, que te fez com as próprias mãos e decidiu
decidiu te coroar de honra e de glória. Se alguém aqui estava com alguma crise existencial, que ela comece a passar agora. E mais, esse ser humano, ele recebeu também uma missão, olha, verso 6. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre teus pés tudo lhe puseste. Então o homem, ele é uma espécie de vice-governador. Irmãos, com essas características de criação, com essas referências ao barro, ao passageiro, com essa própria referência da coroação, talvez nós poderíamos pensar no Éden. Talvez nós poderíamos pensar no ser humano e nós poderíamos lembrar do primeiro ser humano criado por Deus e colocado como regente de toda a criação. Adão. O primeiro, vamos chamar de vice-rei, porque de fato o rei majestoso é o Senhor, mas o primeiro vice-rei, gestor de toda a criação, tudo colocado debaixo dos seus pés como dominador, como alguém que possui, organiza, usufrui, trabalha e desenvolve, e tudo isso para a glória de Deus, porque mesmo sendo menor do que todas as coisas, Deus lhe deu essa incumbência. Me lembrei aqui que o presbítero Diego, um domingo desses, me disse que o ser humano é o único capaz de correr mais tempo de qualquer dos animais, né? Eu até brinquei, então se uma onça vier atrás, é só você não desistir. E ele falou, não, mas não significa que o ser humano ele não é o mais rápido. Ele só mantém mais tempo o ritmo. Né? O ser humano, então, ele recebe capacidades de Deus, diferenciadas. E aí o verso 7 e 8, ele vai dizer sobre o que o ser humano governa, sobre todas as coisas, dos animais do campo aos animais selvagens, das aves aos animais que voam, até das sendas dos mares que ele navega. O ser humano é senhor de toda a criação. Ele está acima de toda a criação, ele domina e ele rege. Eu me lembro de algum tempo atrás, eu nem sei em que deu essa discussão. Sinceramente, eu não sei. Mas eu me lembro de, talvez, alguns anos atrás, houve uma discussão sobre o uso de animais, não me lembro quais eram, como cobaias para novas drogas medicinais. Lembram-se disso? E que tinha, então, um grupo dizendo que não poderia, não sei se era cachorro, enfim, algum animal que estava sendo utilizado como cobaia de experimentos. E então uns grupos aí, ativistas, dizendo que não deveria fazer aquilo. Talvez alguém deveria ter dito para os líderes desses grupos ativistas o seguinte, ok, já que não vamos testar as drogas mortais nos animais, então que testemos em você. Né? Alguém tem que ser testado. O ponto é que diante da própria palavra de Deus, o Senhor nos deu a criação para que desenvolvêssemos e crescêssemos, mas para a glória dele. Para a glória dele. Logo, nesse sentido, é claro que, voltando a esse exemplo, que morra um animal e não um ser humano. Mas olha para a nossa realidade hoje. Já viram pessoas dizendo o seguinte, quanto mais eu conheço o homem, mais eu amo o meu cachorro? Né? Eu conheço algumas pessoas que já disseram isso. Eu conheço uma pessoa que realmente vive dessa maneira. E o sujeito é insuportável. Eu tenho que falar com ele, eu concordo. Com esse sujeito que é insuportável, eu tive que falar, de fato eu concordo, se isso fosse possível como fato, como realidade, sim. Mas por que esse tipo de coisa se encontra nos lábios do ser humano? E não somente esse tipo de coisa, mas as crises existenciais que eu havia falado antes, quem eu sou, por que eu estou, para onde vou, o que deveria estar fazendo, por que nascem essas questões tão malucas, e desculpem essa expressão, mas como ideologias de gênero e outras coisas. O sujeito que ele acordou um dia e determinou que ele é um pônei, ou um gambá, ou um morcego, não sei. Cada um querendo ser alguma coisa. Irmãos, me parece que a descrição desse ser humano que Davi está dizendo aqui,
A descrição de uma humanidade que sabe perfeitamente quem é, a quem serve e por que serve, se perdeu. Me parece então que o ser humano é alguém que passa a sua vida constantemente em busca de identidade e de missão. Identidade e missão. E o que Davi está colocando aqui no texto é o seguinte: a sua identidade está diretamente relacionada com a sua percepção de quem é o seu Deus. Quem é o seu Deus vai te dar a sua identidade. Tem um livro muito bom, inclusive, que fala sobre isso. Nós nos tornamos aquilo que adoramos. É esse o nome? Você se torna aquilo que adora. E fato. É fato. Você, gradativamente, você vai se tornando e se transformando naquilo que você dedica tempo. Porque assim, tá, ok, pastor, e o que é adoração? Não, de maneira simples, ao que você dedica o seu tempo. Nós fizemos algumas aplicações também sobre isso, lá no Salmo 96. Irmãos, eu estou falando muito do Salmo 96, porque esse Salmo 96 me impactou demais. Nós fizemos algumas aplicações a isso. Aquilo que você dedica o seu tempo vai apontar ou revelar qual é a sua divindade. Já viram, por exemplo, esportistas? Hoje o nosso irmão que joga polo não está aqui. É polo, né? Que Gabriel joga? Eu tenho certeza que eles têm ali sua linguagem de jogo, do esporte, né? Eu não entendo nada, mas na medida que eu começar a me dedicar ao esporte, eu vou aprender. O outro que joga futebol, ou o outro que pratica, que faz alguma coisa, enfim. Aquilo que nós dedicamos tempo, gradativamente começamos a falar como aquele meio, como aquele ambiente, e vamos nos identificando com aquilo ali. O problema é que, por termos perdido a nossa identidade, quando Adão, o primeiro regente, o primeiro Adão, caiu em pecado, cometendo crimes contra Deus e proporcionando com que todos nós, filhos de Adão, também cometêssemos diariamente crimes contra Deus. Por causa disso, nós perdemos a nossa identidade e, inseridos em qualquer meio, em qualquer situação, no seu trabalho, na sua escola, na sua roda de amigos, na sua vizinhança, inseridos em qualquer meio e sem a percepção de qual é a sua real identidade, você vai ter a tendência de cada vez mais se afastar cada vez mais de Deus, se tornando até mesmo idólatra. E veja então por que o ídolo é tão pernicioso. Pastor, eu sou crente, está me chamando de idólatra. Muitos devem lembrar da resposta que eu dei a essa pergunta. 1 João, o último verso do último capítulo. Filhinhos, quem se lembra? Filhinhos? Ninguém? Não, da primeira carta de João. O último verso. Apartai-vos dos ídolos. Porque é possível ser cristão e é possível você estar andando lá com seu ídolozinho debaixo das suas roupas, nos seus guardados, nos seus pertences, sem que ninguém veja. A queda humana levou o ser humano a perder a sua identidade. E a cada vez mais que ele se afasta do Senhor, mais ele se perde. Essa é a explicação de tanta loucura hoje. De tanta gente que resolveu virar cadeira, ou ser algum outro ser, ou coisas parecidas. Mas se isso é verdade, como que Davi pôde falar um negócio desse e como restaurar isso? Como a gente pode perceber tanto o Evangelho quanto a aliança que eu disse lá no início, nós temos que ter nos nossos lábios essa aliança, esse Evangelho. Como perceber isso ou como encontrar isso no texto? Vamos para Mateus, capítulo 21. Mateus 21, verso 15 e 16. Veja o que diz aqui.
Deixa eu primeiro falar do contexto. O que está acontecendo aqui? Jesus entrou nos seus últimos dias de vida, antes de morte e ressurreição. Ele fez a sua entrada triunfal em Jerusalém. Ele fez a purificação do templo, virou as mesas, expulsou os cambistas. Na sequência, coxos e aleijados vão até o templo para serem curados. E tudo isso faz com que os escribas e sacerdotes fiquem enlouquecidos, ensandecidos, com raiva. E aí, para piorar, para fechar o negócio mesmo, porque foi o último acontecimento antes de Jesus sair desse local, nós vemos isso no verso 17, que depois disso Jesus saiu da cidade e foi para Betânia. Então, para coroar esse momento, verso 15: mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim. Vocês nunca leram o Salmo 8? É isso que Jesus está falando. Sim, eu estou ouvindo o que esses meninos estão dizendo. Eu estou ouvindo o louvor deles e eu não os vou repreender. E os escribas e sacerdotes perguntam, mas como é possível isso? E Jesus fala, sim, vocês nunca leram o Salmo 8? Da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor. Irmãos, por que Jesus ele vai citar Salmo 8, fazendo uma referência a si próprio? Vamos ver o que está acontecendo no Salmo 8, nesse trecho, e ver como que Jesus aplica. No Salmo 8, Davi diz então, dos pequeninos, o Senhor demonstra ou revela a sua força e emudece os seus inimigos e seus vingadores. Quem são os pequeninos aqui, no Salmo 8? São esses que são frágeis, são pueris, que são totalmente dependentes, até nas suas necessidades mais simples. São esses que são filhos da terra, vindos do barro, filhos de Adão, filhos do homem. É Davi, também se colocando como um desses pequeninos e dizendo que, Senhor, eu tenho convicção que o Senhor é magnífico, poderoso, e dos lábios desse simples ser, que nada é diante da criação, o Senhor suscita força e vinga os meus inimigos e os seus inimigos. E aí Jesus está dizendo o seguinte, ok, agora vamos contextualizar. Esses meninos que estão gritando, Hosana ao filho de Davi, são os pequeninos. Vocês, sacerdotes e escribas, são os inimigos, os que querem vingança. Quem sou eu? O Messias, o que recebe o louvor, porque do louvor deles eu os faço se calar. Jesus claramente vai pegar o Salmo, fazer uma referência a si próprio e dizer para o bom entendedor, você ainda não sabe quem eu sou, você ainda não sabe a quem você serve, você não sabe ainda a quem você canta e por que você canta. Veja, eu sou o Cristo, o Messias. E para coroar então essa passagem, o autor de Hebreus, lá no capítulo 2, vamos até Hebreus, capítulo 2, a partir do verso 6. Diz o seguinte, autor de Hebreus falando, antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites.
Veja, uma citação direta do Salmo 8. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Uma citação do Salmo 8. Isto é o ser humano. Este é o homem, feito um pouco abaixo de seres angelicais, ou celestiais, ou divinos, mas honrado e coroado e constituído com todas as obras sobre tuas mãos, todas as coisas sujeitas debaixo dos teus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tem sido feito menor que os anjos. Jesus, aquele que não teve problema de abrir mão de sua glória e assumir forma de servo, assumindo a forma de todo ser humano, de perfeitamente ser humano, de um representante perfeito. Ora, se o primeiro Adão, o primeiro rei, o primeiro regente, ele perde o cetro de governo, o cetro de poder, quando peca, é necessário então um segundo homem, um segundo Adão. Mas para assumir o trono precisa ser um homem. E Jesus Cristo, esse Rei Messias, ele assume perfeitamente a forma da humanidade. E Hebreus continua: por causa do sofrimento da morte, a coroação da glória e de honra de Cristo é completamente diferente da coroação do primeiro Adão. O primeiro Adão, a humanidade foi coroada com glória e honra, tendo domínio sobre todas as coisas, mas perdeu tudo por causa dos seus crimes contra Deus. É necessário então um segundo Adão, um segundo homem que possa reivindicar o cetro do governo, só que para que ele tenha juridicamente autoridade para reivindicar o governo de toda a criação, ele precisa passar por uma nova coroação. Só que qual é a coroação de Cristo? Sofrimento e morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Então Jesus Cristo é esse Messias que promove essa nova aliança pelo seu sangue, o sangue do Cordeiro, que recebe uma coroação que nenhum ser humano poderia ser coroado. Por que nenhum outro ser humano poderia ser coroado? Porque a coroação dele foi coroação de morte. E ora, mas o ser humano não morre? Morre. Mas é exatamente por isso que o ser humano não poderia ser coroado dessa maneira, porque ele simplesmente morre e morre. Só que esse aqui, ele não somente é um homem, mas ele necessariamente precisa ser Deus. Se Jesus Cristo não for Deus, irmãos, estamos perdidos. Como determinadas seitas afirmam por aí. Se Jesus Cristo fosse apenas um anjo ou uma criação, irmãos, estaríamos perdidos. Por quê? Porque Deus é único e tudo que Ele cria está abaixo dele. Tudo que Ele cria está abaixo dele. A ira desse Deus único contra o pecado é uma ira inflamada, eterna e inextinguível. Somente um ser que possui poder e glória eterna é capaz de extinguir a ira de um ser que possui poder e glória eterna e está irado. É necessário então que Jesus seja plenamente Deus. Jesus então é esse Deus homem que, tendo sido coroado de sofrimento e morte, é ressuscitado pelo Pai dele, porque o Pai se agrada do seu sacrifício, e a partir disso, ele, com seu convite a nós seres humanos, ele também está fazendo o seguinte convite: não perca sua identidade, porque a sua identidade é de alguém que
foi coroado de glória, de honra, que tem capacidade de se relacionar com Deus relacional e que tem poder e domínio sobre toda a terra. Só que agora através de um novo Adão. Agora através de Cristo. E ele fecha então: ó Senhor, Deus eterno, o Deus que é, Mestre nosso, Senhor nosso, diante de toda essa verdade, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Que o nome do Senhor, que os atos do Senhor, que essa aliança promulgada pelo Senhor esteja constantemente em nossos lábios. Quando vier a tentação, lembre-se da aliança. Quando passar por momentos difíceis, lembre-se da aliança. Pregue o Evangelho para você. Quando, em algum momento, por algum motivo, você estiver em uma roda, às vezes até de irmãos, com mais conversações, relembre os seus irmãos da aliança. Relembre os seus irmãos da aliança. Quando você olhar para esse corpo aqui reunido como igreja, saiba que o motivo de você estar aqui é por causa da aliança. Saiba que você precisa aprender a suportar uns aos outros por causa da aliança. Aprenda a dedicar de fato seu tempo, sua vida, não só ao Deus Criador dos céus e da terra, mas ao seu semelhante, ao seu irmão, única e exclusivamente por causa da aliança. Irmãos, como os irmãos sabem, nós estamos num projeto de plantação em Nova Iguaçu. E eu, nas últimas semanas, venho passando por algumas crises pessoais. E, irmãos, eu vou dizer uma coisa. O reverendo Joel também já passou por experiência de plantação. E, de vez em quando, a vontade é de jogar tudo pro alto. Que cada um vai procurar teu rumo. Só que isso não é só na plantação, não, irmãos. Na revitalização também. Que cada um, quer saber de uma coisa? Eu vou viver minha vida, eu estou salvo mesmo, creio no Senhor Jesus, a aliança faz parte do meu coração, que cada um vai procurar o seu rumo. Irmãos, eu só consegui, hoje eu imaginava que eu teria apenas, além da Cláudia e das crianças, e eu imaginava que eu teria apenas uma pessoa lá na capela hoje. Pela graça de Deus, contando com as 3 crianças, tínhamos 10 pessoas. Mas, por um momento de angústia ontem, o que inclusive me atrapalhou muito na hora de redigir o sermão e preparar, não é? Para a apresentação, para a entrega do sermão, porque começou a me dar uma crise. E eu só fui para a capela hoje porque eu decidi que eu iria por causa do Senhor. Eu vou por causa do Senhor. Independente que não vá ninguém, eu vou por causa do Senhor. Irmãos, a gente é ensinado no seminário a não usar exemplo próprio num sermão, né? Porque pode parecer algum tipo de autoexaltação ou coisa parecida. Mas, irmãos, não vejam dessa maneira. Apenas vejam como um exemplo de como a convicção da aliança, a convicção dessa cantata do que Cristo fez é o principal motivo para sermos cristãos e vivermos como cristãos. Amém? Que Deus vos abençoe. E vos traga reflexões nos momentos necessários da vida diante desse texto,
diante do Evangelho, diante de um Deus que é magnífico, que cuida de nós e que Ele se importa até com o seu mais baixo choro. Amém. Deus abençoe.